Sabe que uma das coisas que nós não podemos produzir com a força do nosso braço é santidade. Existe uma ordem imperativa do apóstolo Pedro para que sejamos santos como ele é santo. Entretanto, isso fala da nossa entrega, da nossa rendição, do quanto nós nos entregamos completamente ao Senhor. No entanto, há uma ação do Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Há uma ação da cruz, do sacrifício vicário e expiatório de Cristo na nossa identidade, que não parte de nós, e sim dele para nós. Sabe o dia que Maria, ela quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus e ela seca com os seus cabelos? Sabe uma coisa curiosa que acontece ali? É que não é só Jesus e a casa que fica perfumada, mas quando Maria sai daquele ambiente, o perfume está impregnado nos seus cabelos, está impregnado na sua roupa, está impregnado nela, e por onde ela passava as pessoas poderiam perceber o perfume daquele nardo puro que tinha sido derramado em devoção aos pés do Senhor. Então entenda, quanto mais você se aproxima dele em adoração, quanto mais você se esvazia de você mesmo, mais você transborda de um perfume inigualável, de um perfume incomparável, que só ele pode derramar sobre nós. E isso é santidade, quando algo dele é impresso no nosso espírito, a ponto de nós não conseguirmos explicar de onde vem, como acontece, mas é algo que ele especialmente desenhou para cada um de nós. E eu creio que nessa noite o Senhor tem coisas grandes para realizar nas nossas vidas. Quantos estão com uma expectativa em Cristo? Sim, o Senhor tem respostas para nós. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Você pode tomar o seu lugar, esteja à vontade, tome o seu assento. Enquanto você faz isso, eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, meu filho. Se você não sabe, hoje é o dia da família. Uma salva de palmas para a instituição mais poderosa constituída por Deus. Mais do que uma empresa, mais do que um ministério, o que nos sustenta é a nossa casa, o que nos sustenta é a nossa família. Amém? Você pode estender sua mão para cá, orar pelas nossas vidas. Isso, diga assim: Pai, abençoa essa casa, abençoa esse chamado, abençoa essa vocação, abençoa esse ministério. Nós precisamos tanto da oração dos santos, precisamos tanto da intercessão de cada um de vocês. Nós carecemos muito, muito de que vocês, de joelhos dobrados nas madrugadas, coloquem os nossos nomes diante do Senhor, apresentando a nossa casa e a nossa família, para que nós venhamos viver a plena e perfeita vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Olha só, essa aqui é a Josi, minha princesa, linda por dentro e por fora. E esse aqui é o rei Arthur. Amém? Estamos educando para ser um homem de Deus, um excelente esposo e um pai devotado. Amém? Essa é a nossa casa, a nossa família. Eu gostaria de pedir um aplauso a Jesus por cada um deles. Amém? Muito obrigado. Quero agradecer os meus amigos aqui atrás, meu pastor, pastora Iraci, pastor Luiz Hermínio, e os meus amigos que estão na intercessão ali por mim. Gente, a melhor coisa do mundo é você ter uma equipe em que você pode ser vulnerável. Amém? Dizer que está com medo, dizer que está inseguro, dizer que está precisando de oração, falar das suas falhas, das suas limitações, chorar ao telefone, ter amigos próximos com quem você possa compartilhar a sua vida, possa dividir as suas cargas. Isso é muito importante. Há muitos ministérios que dizem assim: olha, você come à mesa na sala de jantar porque você não conhece a cozinha. Eu posso garantir para vocês que a comida que é servida aqui é cozida numa cozinha limpa e organizada. Os bastidores dessa casa são bastidores que se rendem a Cristo todos os dias. Amém? Você está sendo servido à mesa do banquete do Senhor com o pão da vida. E se você conhecer os nossos bastidores, se você conhecer as nossas relações, você vai entender que nós somos imperfeitos, falhos e limitados assim como você.
mas nós preservamos a presença da glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo em Atos 9. Posso começar a computar de agora por diante? Estou brincando. Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. Que Deus nos dê graça para compartilharmos essas verdades. Eu sei que eu estou colocando apenas uma pedra na grande edificação que o Senhor está fazendo nesses dias, amém? Diz assim, Atos 9, 10 a 20: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levantar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com seus discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é esse o Filho de Deus. Aleluia! Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos por esse momento especial que vamos passar na sua presença. Te agradecemos pelo privilégio de compartilhar das tuas verdades, das escrituras sagradas, da tua revelação. Espírito Santo, esteja conosco em todo momento, nos guiando sobre esse lugar que precisamos hoje construir. Nos dá o projeto e as medidas exatas do coração de Cristo, para que possamos construir da maneira adequada como sábios construtores, em nome de Jesus, amém? Bom, eu quero falar um pouco nessa noite sobre mudança, sobre transformação, sobre nova temporada, sobre novo ciclo. Mas eu preciso construir uma base com vocês, repita comigo, base. E a primeira coisa que eu observo aqui é que muitos de nós perdemos a nossa intuição profética. Hoje nós estamos funcionando pela comodidade, pela necessidade, pela conveniência. Estamos nos movimentando por uma série de fatores, mas poucos de nós temos acessibilizado o nosso coração para que o Espírito da profecia possa falar claramente conosco, dando instruções claras do que deve ser feito nesse tempo e nessa temporada. Muitos de nós temos brigado com Deus, reclamado com o Senhor, porque muitas áreas da nossa vida estão em desordem, porque estão em desequilíbrio, porque perderam talvez o rumo. E isso tem acontecido porque os nossos ouvidos estão cobertos. Nós precisamos de uma circuncisão na nossa audição espiritual, para que a voz do Espírito ela torne a ser audível ao nosso coração. Imagine você uma igreja que é liderada, coordenada, guiada pelo próprio Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Nela não lhe falta o sobrenatural, nela não lhe faltam os milagres, prodígios, maravilhas, nela não lhe falta absolutamente nada, porque quando nós estamos debaixo de uma orientação do Senhor, todas as coisas começam a cooperar para o cumprimento e a plenitude do propósito que Ele estabeleceu na eternidade a nosso respeito. Quantos me acompanham nisso? Então nós estamos ouvindo muitas vozes, nós estamos com a nossa cabeça confusa, nós estamos com o nosso coração perdido,
Porque nós temos nos guiado pelo nosso ego, nós temos guiado a nossa vida pelo sistema desse mundo, nós temos nos guiado pelas tendências que têm nos envolvido diariamente, mas poucos de nós têm buscado a autenticidade e a veracidade que há na voz do Espírito Santo. E quando eu enxergo aqui Ananias conversando com o Senhor sobre a decisão que ele precisava de tomar, talvez, se o Senhor tivesse dado a instrução antes de tê-lo chamado pelo nome, ele não teria executado aquilo que ele foi chamado para executar. Imagine ir até Saulo de Tarso, ou Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, aquele que havia feito muitos homens e mulheres de Deus morrerem ao fio da espada e derramarem sangue inocente como mártires do Evangelho. Imagine que ele estava com uma mensagem pronta para levar diante de alguém que para ele era alguém assustador, alguém cuja fama tinha se espalhado e não era das melhores. Talvez Deus esteja nos pedindo para fazermos determinadas coisas que diante do nosso parecer e diante da lógica das outras pessoas pode ser uma verdadeira loucura, pode ser uma insanidade, pode fugir de qualquer e todo padrão que foi estabelecido pela religião e pelo espírito de orfandade que tem assolado a igreja brasileira. Mas o Senhor tem levantado seus filhos e filhas que têm obedecido à voz do Espírito nesse tempo, homens e mulheres que são levados não pelos falsos ventos de doutrina, mas são levados pelos ventos do Espírito, que sopram eles para onde Ele deseja, para onde Ele quer. Mas poucos de nós querem abandonar as zonas de conforto, os lugares da conformidade, os lugares da conveniência, porque nós estamos muitas vezes presos em estruturas emocionais, materiais, físicas, que não nos permitem irmos além. E o Senhor está bradando, clamando, gritando no nosso coração que determinadas épocas, eras, tempos da nossa vida já acabaram, determinadas situações da nossa vida já se estancaram. Deus não tem mais nada o que fazer em relação àquilo, mas nós somos teimosos, rixosos, e o nosso ego fala mais alto, e nós preferimos ficar abraçados a coisas que já são passageiras do que abraçar o novo de Deus. Repita comigo: há um novo de Deus. Ananias era um cristão piedoso, um homem respeitado, um homem que vivia em Damasco. Atos 22:12 vai falar sobre isso. Ele era um homem temente a Deus. Provavelmente alguns teólogos vão trazer até na sua biografia que ele era um dos primeiros seguidores de Jesus na Judéia. Tinha uma comunicação direta com o Senhor, e não era uma comunicação apenas de audição, era uma comunicação que trazia visão, e isso lhe trazia sensibilidade espiritual e profética, por conta da intimidade que ele tinha estabelecido com o Senhor. Repita comigo: voltar ao lugar da intimidade é o segredo de nós sermos guiados pelo Senhor. Mas Deus pede para que Ele faça algo inusitado. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos excesso de visão, mas pouca audição. Uma das coisas que foram nos ensinadas de uma maneira controversa ou invertida ou equivocada é que a ferramenta de um profeta é a sua boca, porque a boca decreta, porque a boca fala, porque a boca constrói. Não, a ferramenta de um profeta são os ouvidos, porque você vai falar a partir daquilo que você ouve. Então, se você ouve a eternidade, a sua voz vai ecoar aquilo que Deus está bradando do trono dele. Nós precisamos reconstruir alguns significados em relação à nossa movimentação. Deus pede algo inusitado. Talvez Deus esteja te pedindo algo inusitado, algo que seja completamente fora da lógica humana, algo que seja completamente fora da racionalidade, algo que seja uma insanidade no padrão humano, mas é extremamente sobrenatural. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o papel de Ananias aqui, na conversão de Saulo para Paulo, em Atos aqui 9, de 10 a 19, é um grande exemplo disso.
Há muitos estadistas do reino aguardando aquilo que você carrega no seu coração. Deus impartiu com você uma medida específica de graça para destravar homens e mulheres de governo, homens e mulheres de influência. E talvez você esteja vivendo muito aquém, muito distante daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida nesse tempo, e você precisa recuperar a sua identidade profética. Porque Deus está te chamando pelo nome como fez Ananias, mas falta de você um eis-me aqui, Senhor. Porque quando você disser eis-me aqui, Senhor, você vai se comprometer completamente. Os seus recursos, a sua família, o seu casamento, a sua vida, o seu tempo, a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, tudo isso vai estar diretamente comprometido com eis-me aqui, com a resposta que você vai dar ao convite que o Senhor está te fazendo. E ele é enviado por Deus a Saulo de Tarso, que estava cego lá em Damasco, que acabou recebendo essa cegueira espiritual no encontro com Jesus durante o caminho. E você vê que inicialmente ele resiste com medo. Repita assim comigo: o medo tem me impedido de viver coisas novas. O Senhor tem uma novidade de vida para mim e para você. Há uma nova temporada sendo inaugurada na eternidade para esse tempo. Eu vejo como folhas de um calendário sendo arrancadas de determinadas paredes, de determinados lares aqui. Mas você não está entendendo porque você ainda resiste por conta do medo do novo. Porque talvez a reputação dos Saulos que você vai ter que encarar como os grandes perseguidores sejam muito assustadores para você. Talvez o lugar que Deus tenha compartilhado com o seu coração, você olha para você mesmo e você diz: eu sou incapaz, eu não tenho condições. Eu olho para os meus recursos e eu não vejo recursos. Eu olho para os meus dons e eu não vejo os dons. Eu olho para a minha capacidade e eu não vejo a capacidade. Mas você não tem que olhar para nada dessas coisas. Você só precisa olhar para o Espírito Santo que já habita dentro de você. Lucas 12 diz que quando vocês estiverem diante das autoridades e dos governos, não se importem com aquilo que hão de dizer ou como irão se comportar, porque o Espírito que está sobre vós lhes ensinará todas as coisas que devem fazer. Há uma instrução da eternidade. Mas mesmo com temor, Ananias obedece. Ele confia na palavra que foi liberada do Senhor. Escute, deixa eu lhe dizer algo. Não foi homem quem te convocou. Não foram pessoas que te chamaram. Não foi uma voz humana que bradou no seu coração. A sua vocação não é da terra. É o próprio Deus sacudindo você das suas zonas de conforto. Você talvez esteja vivendo um tempo que você acha que é o diabo trabalhando contra você e criando uma atmosfera de trevas na sua vida. Talvez você acha que as portas financeiras estejam travadas e trancadas e bloqueadas e os recursos não vêm. Mas sabe por que todas essas situações estão acontecendo? Porque Deus já está bradando você pelo seu nome da eternidade, mas você não se situou, não se ligou que Deus está te sacudindo para níveis maiores, para dimensões maiores, para lugares maiores. Ele te quer conduzir a esse lugar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: obedeça, mesmo com medo, porque basta confiar na palavra do Senhor. Vai, porque para mim é um vaso escolhido para levar o nome aos gentios. E como é que ele faz isso? Ele ainda tem que orar por Paulo, impor as mãos e chamar o perseguidor dos cristãos de irmão. Isso vai quebrar todos os seus protocolos. Isso vai dissolver todos os seus preconceitos. Isso vai lidar com todas as suas resistências. Isso vai te tornar altamente vulnerável, quebrantado. Você vai precisar se dobrar em alguns lugares, porque talvez os seus achismos já tenham tomado conta do seu coração e da sua mente.
e você tem se abraçado às suas próprias verdades, quando na verdade Deus já mudou a forma de se comunicar com você, mas você ainda permanece fiel às coisas antigas e às coisas passadas que já não voltam mais. Há Saulos precisando serem curados das cegueiras espirituais, há Saulos precisando serem batizados com o Espírito Santo, há Saulos precisando serem tocados pelo Espírito Santo, a ponto de escreverem 75% do Velho Testamento. Homem de Deus, provado, que foi ao terceiro céu, homem que conheceu coisas inefáveis, insondáveis em Cristo, homem de revelação, mas precisou de um Ananias sair do seu lugar, quebrar os seus preconceitos e se movimentar profeticamente. E deixa eu lhe dizer, parece que Ananias, ele sai de um termo e vai para um outro termo, ou seja, mesmo estando nas regiões de Damasco, ele precisa sair do lugar onde ele está, procurar a rua onde ele vai encontrar Lucas, e vai procurar a rua chamada direita, para ir até o lugar onde Saulo está. Mas escute uma coisa, esses movimentos que ele fez, eles não foram movimentos somente externos, eles foram movimentos interiores. Nós precisamos nessa temporada de manobras interiores no nosso coração. Deus quer refazer a nossa vida totalmente. Escute, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você construiu até agora uma edificação teológica, talvez você viveu experiências sobrenaturais com Deus, talvez você experimentou o sobrenatural do Senhor, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, embora essas coisas elas não possam ser descartadas, porque elas fazem parte da sua história, elas não vão definir o próximo passo que Deus quer que você dê. E você precisa ser corajoso para entrar nesse lugar, porque pessoas que obedecem a Deus, elas estão dispostas a deixar aquilo que é conhecido e a confiar plenamente no plano desconhecido de Deus. Ah, que coisa mais difícil, quando você é levado num lugar onde você não sabe o que vai acontecer, o que você vai dizer, com quem você vai estar, diante de quem você vai se apresentar, mas há um plano perfeito na eternidade para te conduzir a esses lugares. E se você não sair do lugar onde você está internamente, independente dos movimentos que você faça do lado de fora para tentar enganar Deus, eles não vão conseguir convencer o Senhor de que você está em obediência. O Senhor deseja obediência nesses dias. Ou nós vamos seguir adiante, ou nós vamos deixar para trás um tempo novo que o Senhor está gerando. Nós estamos falando de portais aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando Jacó ele deita no travesseiro de pedra, quando ele deita naquele lugar, abre-se uma escadaria da eternidade, onde os anjos do Senhor sobem e descem. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu justamente no pôr do sol. Mas houve um outro momento em que ele revê o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que já estava raiando o dia, ou seja, o portal ficou aberto por 28 anos, dando uma nova chance para Jacó se alinhar. Quanto tempo você ainda vai esperar para se alinhar ao propósito de Deus? Os portais nesses dias estão abertos. Deus está esperando uma posição radical sua, um alinhamento radical da sua parte, uma entrega total da sua vida. Entregar o nosso dinheiro, os nossos recursos é muito fácil. Entregar os nossos dons e talentos é muito fácil. Afinal de contas, nós temos como devolução disso reconhecimento, fama, status, glória. Muitas pessoas adulam o nosso ego, massageando as nossas emoções. Nós nos tornamos dependentes emocionais dos aplausos das pessoas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus quer o seu coração, mesmo que no anonimato, onde ninguém vai ver o que você está fazendo, mas você está dizendo sim para algo novo da parte de Deus, e no momento oportuno não tem jeito, o Senhor vai fazer com que os frutos daquilo que você está decidindo apareçam para a eternidade. Recebam toda a glória e honra e louvor para o Senhor e não para você. Nós estamos acostumados a receber a glória para nós, a comparar-nos com outros que recebem a glória,
a competir com outras pessoas que têm a glória, a achar que para as outras pessoas é muito mais fácil, a querer o que os outros têm, a desejar o que os outros possuem. Nós estamos nos acostumando com isso, mas Deus está nos chamando para nós entendermos qual é a nossa medida para essa nova temporada, para essa nova estação, para esse novo tempo. Sabe de uma coisa, nós nos acostumamos com coisas boas na vida. Quantos se acostumam com coisas boas? Mas o ser humano também consegue se acostumar com coisas ruins. Talvez na sua visão o que você está vivendo hoje não seja ruim, porque esteja suprindo as suas necessidades, porque esteja adulando o seu ego, porque esteja te construindo uma situação confortável, porque você está sendo valorizado, afinal de contas, você está aparecendo. Mas deixa eu lhe dizer, talvez algo que você considere bom, do ponto de vista de Deus, é completamente diferente daquilo que Ele planejou para essa nova estação. E se você for muito mais apegado em coisas do que no plano eterno de Deus, se você não estiver disposto a abrir mão das suas missões pessoais para abrir a missão de Deus, que é a missão eterna do coração dele para a sua vida, você não vai conseguir inaugurar uma nova temporada na sua jornada, porque você está acostumado. Nós precisamos sair do lugar. Ananias foi um instrumento humano escolhido por Deus para iniciar o maior ministério missionário da história, que foi o do apóstolo Paulo. E Deus vai nos pedir coisas que talvez para nós sejam insignificantes, sejam completamente disruptivas, sejam completamente desnecessárias, vão de encontro a tudo que nós desenhamos com as nossas verdades, mas são exigências da eternidade para um esvaziamento total. Repita assim comigo: eu preciso me esvaziar de mim. Sabe de uma coisa, nós estamos muito cheios de nós mesmos. O nosso ego está muito inflado. Nós queremos que o nosso nome apareça, nós queremos nos tornar célebres, ilustres. E isso tem feito com que nós estejamos cheios de nós mesmos, e nós não estamos conseguindo transbordar de Deus. Há necessidade de um quebrantamento, de um esvaziamento, de uma rendição, de uma entrega total, de um pacto, de uma vida eterna com Deus, que vai nos tirar do lugar onde nós estamos e nos empurrar para um novo nível sobrenatural. Imagine o nível que Ananias foi exigido. Ele teve que ser exigido num nível de perdão sobrenatural. Afinal de contas, Ananias era cristão, ouvia e via as coisas que Deus lhe mostrava e caminhava profeticamente. E ele sabia quem era Saulo, ele sabia quem era o perseguidor, ele sabia quem era o inquisidor, ele sabia quem era aquele religioso que matava aqueles que tinham sido levantados como os grandes mártires. Mas ele teve que perdoar. Com Deus está o perdão. E talvez o nosso coração esteja travado e bloqueado porque nós ainda estamos amargurados. Nós carregamos dentro de nós amargura, peso, facções, dissensões, discórdias, diferenças. E Deus está nos chamando para um perdão sobrenatural. Mesmo que doa para você, mesmo que seja doloroso para você, você vai ter que fazer algumas renúncias, porque Deus está te pedindo uma dimensão de amor que vai sobrepujar a sua justiça própria. Você vai dizer: mas Ele, Jesus, Ele fez isso contra mim, Ele fez isso contra a minha família, Ele fez isso contra a minha casa, Ele falou isso de mim, Ele me criticou dessa forma, Ele jogou meu nome pelo ralo. Senhor, o Senhor vai me fazer abençoar uma pessoa que me perseguiu, que me caluniou, que me traiu, que me enganou? Sim, porque o amor de Deus sobrepuja a sua justiça própria. Enquanto você tiver dentro do seu coração o desejo de vingança, e enquanto você aplaudir as dores dos teus algozes, o Senhor não vai ter espaço para te encher do amor dele. Para que nós sejamos um transportador de um teor maior de fé, nós vamos ter que morrer para nós mesmos.
Qual foi a parte do novo nascimento sobre morrer para si mesmo que nós não entendemos quando nós recebemos Jesus? Porque eu penso que nós deveríamos pensar um pouco sobre isso e ver se nós não precisamos ser crucificados ainda mais com Jesus. Porque se você entrar nesse lugar, vai ser um lugar que vai ser muito doloroso, porque você vai lidar com muitas feridas emocionais, você vai lidar com muita justiça própria, você vai lidar com um ambiente de muitas perseguições, mas deixa eu lhe dizer, Deus quer que você tenha uma obediência plena diante dEle, contra o medo. Para você vencer o medo do novo, você precisa ter uma obediência plena diante da convocação de Deus. Deixa eu dizer isso para você novamente. Para que você vença o medo, você precisa estar de comum acordo em obediência à voz do céu sobre a sua vida. E aí você vai confiar plenamente na sabedoria e na soberania divina. E aí abra comigo Isaías 43:19. Palavra vinda ao profeta Isaías, um dos profetas messiânicos de maior envergadura do Velho Testamento, que diz assim: eis que faço uma coisa nova. Repita assim comigo: o Senhor quer fazer uma coisa nova, e está saindo a luz, porventura não sabereis ou não percebereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19, eu preciso destilar esse favo de mel com você. Ele fala que Deus está fazendo uma coisa nova. E essa palavra no original está dizendo: eu quero pôr em ordem todas as coisas na sua vida, conforme aquilo que eu o criei para ser, fazer e ter. Então isso fala de um processo de continuidade. Não é porque você disse um sim para Jesus um dia num culto, não é porque você abriu mão de algumas coisas da sua vida lá no passado, que isso virou um testemunho. E isso está paralisado como se fosse uma estátua na jornada do tempo. Não! Essa renúncia é uma renúncia diária. Essa obediência é uma obediência ao ordinário. Essa rendição, a rendição que acontece em todo momento, porque Deus quer pôr em ordem a nossa vida, conforme aquilo que Ele idealizou durante a criação. E quando Ele fala de algo novo, bom, se nós formos para o Novo Testamento, há duas palavras que estabelecem o novo: kainon e neo. Neo seria o desenvolvimento de algo já pré-existente. Kainon seria o surgimento de algo disruptivo que nunca teve uma base para se inspirar, ou algo altamente criativo onde ninguém nunca fez aquilo. Mas esse novo aqui é esse novo no hebraico que diz: eu quero fazer algo novo sem qualquer tipo de procedência. Repita assim comigo: o que Deus quer fazer na minha vida não tem procedência, não se iguala aos lugares que você já visitou, não se iguala às dimensões que você já experimentou, não se iguala às experiências que você já teve. É algo muito maior do que a sua concepção humana, natural, terrena, carnal, diabólica, porque nós não caminhamos com a nossa mente da terra, nós caminhamos com a nossa mente do céu. E existem 5 pontos interessantes aqui. Primeiro ele fala sobre luz. Ele disse: eu estou trazendo a luz. E essa luz fala de parto. E deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não sei se você fez parto de cesariana ou você fez parto normal, mas a palavra que Deus liberou no Éden de que a mulher iria parir com dores acontece tanto no parto normal quanto no parto cesariana, porque ninguém pode fugir de um decreto pelo Criador. Por que eu estou dizendo isso? Porque parto dói. Vai doer renunciar, vai doer encarar, vai doer enfrentar, vai doer sentar à mesa, vai doer voltar a dar as mãos,
vai doer renunciar a si mesmo, mas são níveis maiores que Deus está pedindo, porque Ele diz assim: não sabereis, ou não percebes? Essa palavra ela quer nos dizer, será que você não está discernindo, você não está compreendendo que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida está te empurrando para isso, e você está me resistindo? Enquanto você estiver resistindo à voz de Deus, você não vai avançar dentro do propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Não resista à voz de Deus, porque Ele é como voz de muitas águas, e ela quebra o cedro do Líbano. A voz de Deus é uma voz que ela é capaz de fazer qualquer coisa. E eu quero lhes dizer uma coisa: se você não fizer da maneira de Deus, você vai fazer da sua, e fazer da sua maneira vai doer muito mais do que fazer da maneira de Deus. Quando você faz com o azeite do Espírito, fica muito mais fácil. Quando você faz com a unção do Espírito Santo, fica muito mais leve. E Ele diz: eu porei um caminho. Diga assim: está tudo preparado. O Senhor já estabeleceu a estrutura e os recursos necessários para um novo curso na sua vida. O Senhor já preparou a unção necessária, a habilidade necessária, o dom necessário, a palavra necessária, o recurso necessário, a cidade necessária, o estado necessário, o país necessário. Aquilo que Ele te chamou para fazer já está pronto, a estrutura já está pavimentada. O que precisa é você se movimentar no sobrenatural, vencer o seu medo e romper no sobrenatural. Porque Ele diz que Ele vai fazer isso no deserto. Imagine criar um caminho no deserto, um espaço onde nada foi construído. Imagina construir uma infraestrutura no lugar árido, no lugar tórrido, no lugar sequíssimo. É justamente nos lugares mais improváveis que Deus quer te usar. É justamente nos lugares mais difíceis que o Senhor quer te levar. E quando você fugir dessa essência do Evangelho, saiba de uma coisa: a sua vida vai perder completamente o sentido. Hoje nós temos atendido homens e mulheres de Deus com crises existenciais, porque já não tem mais direção na sua vida. Pregam ocos e vazios, porque já não tem mais prazer naquilo que fazem. Sabe por quê? Porque fugiram daquilo que Deus estava estabelecendo. Ele criou uma estrutura no deserto, Ele criou e pavimentou um lugar improvável. E quando você escolhe os seus próprios atalhos, quando você escolhe os seus próprios caminhos, quando você toma os seus próprios rumos e as suas próprias direções, você se torna responsável pela sua própria derrota. Não culpe Deus pelo lugar em que você está, pela situação que você está vivendo, porque é fruto das suas próprias escolhas, porque Ele preparou um caminho no deserto, mas você, por conta do seu medo, você não enfrentou as dificuldades que precisavam ser enfrentadas. E Ele diz: eu abrirei fontes no ermo. Então não há o que temer, porque uma fonte no ermo é vida nascendo num lugar inexplorado e improvável. Mesmo que seja um lugar em que você olhe e diga: não tem vida aí, mas uma fonte que jorra para a vida eterna, um rio que sai do trono de Deus, que alegra a cidade de Deus. Ele está brotando nos lugares mais improváveis da sua vida, e uma vida nova vai começar a ser gerada. Repita comigo: vida nova. Então Deus está trazendo você para um ambiente disruptivo, para um ambiente improvável, para fazer uma coisa em ordem. Ele quer colocar a coisa em ordem, Ele quer fazer uma coisa nova, Ele quer dar continuidade a um processo que Ele iniciou na sua vida e na minha vida. Mas para que nós tenhamos marcos, repita assim comigo: para que nós tenhamos marcos, antes nós precisaremos ter marcas. Eu digo isso porque hoje nós vivemos uma cultura de descarte dos marcos antigos. Não, eles não são descartáveis, mas eles já não são mais o seu sinalizador ou o seu ponto de referência. Eles compõem a sua história e a sua jornada. Entenda: para que Zafenate Paneia governasse o Egito, a maior nação do velho mundo, precisou José morrer. Enquanto a nossa velha natureza ainda continuar viva e brigando contra a vontade de Deus,
nós não vamos conseguir assumir o lugar de plenitude que Ele estabeleceu na eternidade. Então não dependa das experiências anteriores, elas sempre vão estar lá e elas vão ser importantes e elas não podem ser desprezadas, porque elas foram relevantes para um determinado momento. Mas lembre-se das águas do profeta, quando ele adentra os rios de Deus. Sabe o que acontece conosco? Quando nós já temos águas pelos tornozelos, nós nos acostumamos com a temperatura da água e nós ficamos com medo de mergulhar um pouco mais fundo. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar numa água muito gelada, muito fria, e mesmo que estivesse um calor insuportável do lado de fora, quando você pisa na água, você parece estar pisando num iceberg, você parece estar pisando numa pedra, num bloco de gelo. Mas a partir do momento que você começa a brincar com seus pés na água, você vai se acostumando com aquele ambiente, e aquela temperatura que era tão gelada, ela já não está mais tão gelada assim. E aí você já não cria mais coragem de dar um passo a mais, você já não tem mais coragem de avançar um pouco mais, você já não tem mais impulso para mergulhar profundamente, para ser submerso, para ser imerso nas águas do Espírito. Então entenda, existem níveis maiores para nós mergulharmos, mas o medo está impedindo nós de cairmos de cabeça em algo que já está pronto da parte de Deus. Foram importantes os outros níveis, as águas pelos artelhos, pelos joelhos, pela cintura, pelos lombos, foram ótimos. Ali você teve experiências sobrenaturais com Deus, de cura, libertação, você foi revolucionado na sua vida, você fez muitos avanços, mas espera, não para nisso, porque tem muito mais. Eis que faço uma coisa nova, e ela está nascendo, ela está vindo à luz. Então não pare nisso. Os marcadores do passado, eles são cheios de vida para nós, mas eles serviram por um tempo. Marcas passadas são importantes, mas elas não podem definir os novos níveis que nós vamos precisar entrar. Então cuidado. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer uma limpeza na sua casa, e de repente um dia dá na sua telha de procurar um documento muito importante, e quando você abre lá a sua gaveta, seu guarda-roupa, ou não sei onde você guarda os seus documentos, uma caixa, você acaba descobrindo que jogou fora, junto com todo o lixo, aquele documento que era muito, mas muito valioso. Quantos já fizeram isso? Às vezes até vai uma joia no lixo, às vezes vai algo valioso que tem uma estima afetiva para o lixo. Sabe o que acontece? Nós estamos jogando fora coisas antigas, mas que são valiosas. Então você precisa de uma peneira espiritual, e você vai ser peneirado, como disse o apóstolo Juscelio, como foi Pedro, para que somente as coisas valiosas dos processos antigos que você vivenciou, elas sirvam de fundamento para o novo tempo. Mas o Senhor vai começar a dar novas revelações, novos sonhos, novas visões, novas audições, novas palavras, novos roteiros, novas datas, novos ambientes, novas mesas, novas pessoas. E eu estou profetizando. E você precisa aprender a valorizar o que é importante para Deus e não para você. Senhor, da minha história, o que é importante para o Senhor? O que o Senhor vai reciclar e reaproveitar? Porque senão você vai carregar uma mochila pesada de fardos que estão atrasando a obra de Deus para a sua vida. Senão você vai estar atracado a um peso morto sobre as suas costas, sobre os seus ombros, que vai te impedir de entrar num novo tempo sobrenatural com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o novo de Deus não é confortável. O novo de Deus é sempre desconfortável. É por isso que existem pessoas que retrocedem. É por isso que existem pessoas que voltam atrás. É por isso que existem pessoas que desistem. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Se eu fosse contabilizar nesses 25 anos de ministério, as situações que me dariam motivo plausível, humano, para ter parado e retrocedido, eu não estaria aqui ministrando sobre vocês hoje. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele.
Nós somos muito egoístas e achamos que o Senhor vai construir uma historinha linda para a gente viver dentro. Não, pare com isso, não seja utópico. Deus, Ele vai te deixar desfrutar de coisas maravilhosas na presença dEle, mas deixa eu lhe dizer, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E não se trata de você, se trata de você sair do lugar onde você está, de você ir até a casa da rua direita, e de você ungir os novos Saulos, que serão os Paulos, os novos missionários, os novos apóstolos, os novos estadistas do reino, os novos homens e mulheres de influência, pessoas que estão escondidas e que estão cegas pela religião, que estão tentando encontrar a Jesus, mas precisam de um batismo sobrenatural do Espírito, e você carrega uma chama flamejante que arde dentro do seu peito, e você precisa transbordar e despejar isso que está dentro de você. Será que você não sente, não percebe, não enxerga? Será que você não capta o que está sendo revelado no caminho? Talvez você não consiga explicar. Diga assim comigo: eu não sei explicar, pastor. É assim mesmo, as coisas novas de Deus, elas não têm explicação. Elas são inexplicáveis. A única coisa que tem no seu coração é um desejo de obedecer cegamente e de se arriscar, e nada mais. Repita assim comigo: eu preciso obedecer, custe o que custar, mesmo que eu tenha que renunciar à minha própria carne. E eu preciso entender que esse momento é o momento do risco. Não fique colecionando experiências dolorosas do passado. Mas entenda uma coisa: tudo o que você viveu são como pedras preciosas de um grande mosaico, de um grande quebra-cabeça, que o Senhor vai mudar e vai montar imediatamente a partir do momento que você discernir o que Ele deseja da sua vida. Só que parece que você está cobrindo seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Você está cobrindo seus olhos para não ver o que Deus está te mostrando. Você está fechando seu coração para não sentir o que Deus está compartilhando. Você está fechando os seus sentidos e percepções espirituais, e o Espírito Santo não está tendo espaço e nem liberdade para agir dentro de você, para te levar para um lugar novo. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando você tomar essa decisão, ela vai ser muito clara, mas só o primeiro passo vai ser claro. O segundo passo, você vai entender que, eu não sei se você já esteve naqueles hotéis, em que quando você vai pisando nos corredores, as luzes daquele ambiente, elas vão se acendendo automaticamente. A mesma coisa esse novo de Deus. A partir de um novo passo que eu dou em obediência, a partir de um novo passo que eu dou arriscando, a partir de um novo passo que eu entendo uma percepção profética, que eu escuto o Senhor, que eu vejo o Senhor, o caminho vai se abrindo diante de mim, e eu vou tendo compreensão clara daquilo que Ele quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você estiver nesse caminho que já está estruturado no deserto, não faltarão pessoas dizendo: você é louco, você é maluco, você está fazendo coisas fora do padrão lógico, não faz sentido o que você está fazendo. Mas Deus está te apontando para algo novo. Nós não sabemos nada sobre o próximo passo. E sabe o que acontece? Às vezes também nós não temos ciência exata de tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Mas não tente preencher essa lacuna com seus achismos e com as suas verdades. Deixa eu lhe dizer uma coisa: mesmo que as coisas não estejam claras, mesmo que as coisas não estejam definidas, não preencha esse espaço, não preencha esse gap, não preencha esse hiato com as suas coisas pessoais, naturais da terra. Por quê? Porque essa lacuna, ela não pode ser preenchida por coisas da terra. Esse lugar só pode ser preenchido com fé, com convicção e com confiança em todas as coisas que Ele te prometeu que Ele iria fazer. Quantos me entendem nisso? Então esteja em paz sobre as questões que você ainda não tem resposta. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não está entendendo. Mas esteja em paz. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar. Porque esses hiatos da vida,
eles são a matéria-prima para o Senhor fazer algo novo. E o nosso papel é multiplicar. Repita comigo: o meu papel é multiplicar. Sabe que muitas vezes nós ficamos num ambiente de orfandade e de infantilidade emocional e espiritual. E nós queremos que as pessoas vivam por nós ou nos empurrem para algo que Deus já estabeleceu. Porque nós carregamos muitos fardos do passado por conta da nossa formação. E aí nós estamos em falta, como se nós estivéssemos vazios, como se nós não tivéssemos sido supridos nessas demandas que o nosso ser desejava um tanto. E aí quando a gente vai para o chamado de Deus, para a vocação que Ele estabeleceu na nossa vida, para o propósito dEle, nós não conseguimos transbordar, porque nós estamos em falta. E aí nós exigimos que as pessoas preencham aquilo que um dia não foi preenchido. Deixa eu lhe dizer, há algo na sua vida que só vai poder ser preenchido com fé, com confiança e com descanso, em cima de uma palavra chamada obediência. Você sabe o que me faz não desistir? Aos 36 anos a minha avó ficou viúva, e uma missionária metodista falou de Jesus para ela, quando ela estava pregando roupas no varal, e a partir daquele momento Jesus entrou na nossa família. O meu tio mais novo, caçula, ele carregou a mala do pastor Arthur Montanha, que foi um grande missionário enviado pela Assembleia de Deus para o campo de Santa Catarina, a partir de Itajaí. Um homem que nos cultos de terça-feira, nos cultos de doutrina, via pessoas levantando de cadeiras de roda, cegos vendo, surdos ouvindo, milagres instantâneos acontecendo. Quando eu olho para trás, eu vejo a minha mãe, que foi liberta da feitiçaria, que foi liberta da macumbaria. E quando eu vejo hoje, eu movendo com atos proféticos, eu trabalhando na cura e na libertação, eu vejo que existe um legado sobre a minha vida, que eu não posso ter o direito de rejeitar. E eu quero liberar uma palavra para todos os filhos que estão aqui em cima. Vocês que são filhos, vocês não têm mais para onde correr, porque os pais de vocês derramaram lágrimas, os pais de vocês abriram picadas, os pais de vocês construíram uma pavimentação no deserto, beberam da fonte dos lugares ermos, e vocês não têm mais direito de retroceder. O que Deus planejou sobre a vida de vocês, Ele é fiel para cumprir. Vocês precisam ser obedientes a uma voz divina, e isso inclui você, Arthur. Você não tem direito de desistir, porque antes de você, muitas pessoas passaram preconceitos, foram apedrejadas, foram mortas. Muitas pessoas foram perseguidas, traídas, enganadas. Muitas pessoas choraram lágrimas, passaram noites em claro, joelhos dobrados para que você hoje estivesse aqui. E você, por qualquer situação de relacionamento mal resolvido, por qualquer picuinha baixa de relacionamento dentro de uma comunidade de fé, você volta para casa e você diz que vai abandonar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Onde está a sua obediência ao lugar novo que Deus quer te confiar? Onde está a sua fé nas coisas que Deus te prometeu? Sabe qual é o maior inimigo de Deus? O nosso ego. Nós ainda resistimos àquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero encerrar com isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 até o 11 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Repita comigo: mistério. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: esse novo de Deus é um mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Algumas traduções dizem que nunca crucificariam Jesus. Eles conseguiram crucificar Jesus, mas eles não conseguiram matar o Cristo, amém? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, ou seja, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou pelo Espírito. Põe a mão no seu coração, diga assim:
você está dentro de mim, Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E eu quero encerrar aqui, olha aqui para mim. O primeiro texto do versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, repita comigo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Repita comigo, os mistérios de Deus, os oráculos de Deus, as revelações de Deus, os portais de Deus, não foram revelados ao homem. Essa palavra no grego, ela é palaios antropos, significa o homem caído, a nossa velha natureza. Esse velho caído, ele não consegue ouvir, ele não consegue ver, ele não consegue discernir com o coração, ele não consegue interpretar os mistérios eternos. Mas há uma esperança no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? E essa nova palavra homem aqui, ela é antropos pneumáticos, ou seja, o homem espiritual, aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, aquele que foi regenerado pela palavra, aquele que recebeu a mente de Cristo, aquele que não interpreta mais as coisas naturais de uma maneira orgânica, biológica, fisiológica dessa terra, mas conseguiu alcançar lugares de revelação muito mais profundos e intensos em Deus. Qual é o homem que você vai acionar? Pastor, mas o que eu estou fazendo é muito pequeno. Se você olhar para Neemias, você talvez ache que ele estava só construindo um muro, mas ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Você não está somente levantando muros físicos, você está levantando a soberania do reino de Deus nas nações. Você está preparando os novos apóstolos, os novos profetas, os novos pastores, os novos mestres, os novos evangelistas. Você está comissionando homens e mulheres de influência para todas as camadas e esferas sociais. Você está levantando pessoas que estarão sendo agora os novos Saulos, que ainda estão cegos, mas que com uma visita sua receberão o poder sobrenatural do Espírito Santo e passarão a enxergar o propósito que ainda não vem. E Deus colocou dentro de você esse comissionamento. E se é com você que eu estou falando hoje, eu quero que você saia correndo do seu lugar e venha aqui na frente, porque essa noite é uma noite de comissionamento, é uma noite de envio, é uma noite de reconhecimento, é uma noite em que nós precisamos ativar. Mas você precisa ser corajoso, porque Deus vai te pedir coisas que ao olhar humano são maluquices, são loucuras, mas que são decisões radicais altamente necessárias para aquilo que Ele deseja fazer nessa nova temporada. Essa é uma noite de entrega total. Essa não é uma noite de uma rendição parcial. Essa é uma noite em que você se dobra diante do trono de Deus, que você se quebranta debaixo das potentes mãos do Criador, que você entende que Ele está fazendo uma coisa nova, e que essa coisa nova vai lhe pedir muitos sacrifícios, que vão doer na sua alma, mas não são sacrifícios tomados na alma, não são sacrifícios e decisões pautadas em sentimentos, emoções, pensamentos, desejos. Talvez você criou um plano perfeito, um projeto perfeito, e você quer que Deus assine embaixo, mas hoje o Senhor está dizendo: eu não vou fazer isso, a não ser que você seja muito teimoso e queira colher frutos errados daquilo que eu estou estabelecendo. Mas eu tenho algo novo para você. Eis que faço algo novo. Eu gostaria que os pastores e líderes dessa casa viessem aqui à frente. Preciso dos profetas aqui comigo. Você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão. Mas como é que eu vou fazer com o dinheiro? Os recursos estão no caminho feito no deserto. Mas como é que eu vou fazer com os dons? A capacidade, a fonte está sendo gerada no ermo, no lugar árido. Mas como é que eu vou fazer com a capacidade? Durante a jornada
Ele vai iluminar cada passo do seu caminho e vai te dar o norte correto, para que você seja guiado por Ele. É uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Eu não posso tomá-la por você. O apóstolo Luiz Hermínio, o pai dessa casa, não pode tomar por você. Os pastores, que são homens de muita experiência com Deus, de jornadas que eu respeito demais, não podem tomar por você. É a decisão irrevogável e intransferível que vai mudar completamente o rumo da sua história. Você não veio apenas para uma conferência. Você veio para transformar marcas em marcos. Hoje o Senhor está marcando você, e Ele está construindo um marco na sua vida. Nos futuros anos você vai dizer que naquela quinta-feira à noite, naquela conferência eu fui à frente. E eu acredito muito nessas peregrinações espirituais. Não pense que você fez um simples ato de sair da sua cadeira e vir aqui para frente. Não, não. Você fez uma peregrinação espiritual. Você saiu da sua zona de conforto e você veio abraçar o novo. E o Senhor está rasgando hoje os seus olhos espirituais, está desentupindo os seus ouvidos espirituais, está levando você para um novo nível, uma nova dimensão, uma nova atmosfera, uma nova realidade com novas pessoas. Por favor, gente, venham para cá, não me deixem sozinhos. Eu preciso de vocês, homens, mulheres, isso. Mulheres, o Senhor as chama nessa temporada. Durante muito tempo vocês foram escondidas nos lugares secretos, mas o Senhor está trazendo vocês à luz.